Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Pro. Eu sou Amaro Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva, que nos cede o espaço para gravar esse programa para vocês. O episódio de hoje tem patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR FS, seu diesel de confiança, lá do seu Luizmar Fernandes. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa, para sua. Yuri Bike Shop, sua bike do seu jeito. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. Uniplan Tailândia, aqui você pode. Unigrande, vem ser grande. Pablo Eduardo, representação comercial. E Cacau Show Tailândia, na Avenida Natal, número 82B. Nosso convidado de hoje é pedagogo há 5 anos, é especialista em gestão e há 4 anos está à frente do Polo Uniplan Unigrande Tailândia. E nosso convidado da semana, Kevin Brito, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Com certeza a gente vai ter um papo muito produtivo hoje sobre graduação e futuro aqui com vocês. A gente que agradece a tua disponibilidade de ter aceitado o nosso convite. Como foi que a Uniplan Unigrande chegou em Tailândia, amigão? No ano de 2019, a gente estava fazendo um processo de expansão aqui pelo Pará, né? Nós somos uma rede, um grupo que se originou lá no Ceará, em Fortaleza, e aí ele se expandiu através aí do grupo Unip, que é a Universidade Paulista, e a Uniplan, que é uma associada, né? Então, a gente abriu alguns polos aqui no Pará e Tailândia foi uma dessas contempladas, né? A gente abriu em 2019, com alguns cursos no formato semipresencial, fazendo esse trabalho de captação de alunos, né? E construindo, montando o polo do zero. Então, a gente trabalhou já nesse período de expansão desse ano de 2019 e Tailândia foi uma dessas cidades agraciadas, né? Maravilha. E tu falou da Unip, eu lembro que esse slogan de aqui você pode era da Unip, né? E foi incorporado para a Uniplan. Isso, foi incorporado na Uniplan. Funciona mais ou menos assim. O grupo aqui você pode, né, que é o nosso slogan principal, é um grupo administrativo. E nesse grupo a gente tem as marcas, que é o Unip, Uniplan e hoje o Unigrande também. Então existe o grupo administrativo e existe as marcas de divulgação, que é um formato mais comercial, né? A gente vai falar Unip aqui você pode, a gente vai falar Uniplan aqui você pode e agora incorporando também a Unigrande, né? Mas todos fazem parte do mesmo grupo administrativo, que é o AVP, aqui você pode. Ótimo, maravilha. E como é que funciona aqui em Tailândia o polo? É só com EAD, ele é semipresencial? Conta pra gente como é que é essa dinâmica na prática. Pronto, a gente pegou um semipresencial comercial de outras faculdades, né? Hoje muitas faculdades ofertam esse formato semipresencial e a gente mudou esse semipresencial para algo mais próximo, algo mais presencial e que vire uma rotina, né? Hoje em dia muitas faculdades ofertam esse processo, essa modalidade do semipresencial, fazendo uma vez na semana, um encontro uma vez na semana. Então, o cara vai para a faculdade, por exemplo, às quartas-feiras e estuda ali 3 horas de aula, 4 horas de aula. Isso durante todo o período de graduação dele. A gente pegou esse mesmo semipresencial e moldou ele para que o aluno tenha mais oportunidade de ir para a faculdade, né? E colocando o professor dentro da sala de aula como uma ferramenta inevitável, né? Algo extremamente precioso para a gente. Então, a gente oferta hoje um semipresencial, que é 4 vezes na semana, com 1 hora de duração cada. Eu acredito que essa modalidade, fazendo com que o aluno vá mais vezes para a faculdade, se torne uma rotina mais próxima, né? Que ele tenha mais tempo para estudar, mas que ele também não esqueça que todos os dias ele tem encontro com o professor na sala de aula, né? E o EAD, que hoje é o momento comercial, nesse período pós-pandemia, ele vem se incorporando muito mais nesse momento onde todo mundo tem que fazer academia, onde todo mundo tem seu trabalho, onde muitas mães precisam cuidar dos seus filhos, mas ainda assim querem incluir a rotina de estudos dentro do período, né? E para isso foi que a gente trouxe a Unigrande. A Uniplan, hoje, ela oferta cursos nesse formato semipresencial, né? E a Unigrande oferta cursos no formato semipresencial e EAD. Então, hoje a gente tem aí quase 18, 19 cursos nesse formato EAD, que facilita, né? Para quem não consegue ir para a faculdade, para quem mora distante, para quem, de repente, mora numa zona rural, mas que tem acesso à internet e que quer fazer um curso de graduação. Então, facilitou bastante para a gente esse processo.
Maravilha. E a estrutura física, ela oferece o que para o aluno no Na polo de faculdade. vocês? Perfeito. Na nossa estrutura física aqui da unidade de Tailândia, a gente tem as salas de aula, né, todas climatizadas, a gente tem todas as cadeiras, todas as poltronas, tudo certinho, para que o aluno tenha esse conforto dentro da faculdade. A gente também oferta, principalmente para os cursos de saúde, um laboratório completo, que hoje é o nosso laboratório de fisioterapia, de anatomia e de enfermagem. Né? Todos os nossos laboratórios, eles se mantêm com uma estrutura forte, né, e um material que nós compramos aí anualmente para que o aluno tenha esse contato mais próximo com essas práticas, principalmente para os cursos da área da saúde, né, que hoje a gente tem fisioterapia, enfermagem, cursos novos, inclusive, que entraram para esse ano, nutrição, biomedicina, farmácia. Então, a gente tem aí todo um material, todo o equipamento para instruir esse aluno, né, nesse processo de aprendizagem, nesse formato mais prático. Consegue lembrar de cabeça quais são os cursos que tu tem disponíveis lá hoje? Consigo. A gente tem hoje no semipresencial o curso de enfermagem, fisioterapia, administração e pedagogia. Esses cursos, eles são nesse formato semipresencial que o aluno ele vai todo dia para a faculdade, de segunda a quinta-feira, né? Ele tem 1 hora de aula, 1 hora de duração com o professor em sala de aula. E a gente tem também alguns cursos EAD. Os cursos EAD são muitos, são mais de 18 cursos, eu não vou conseguir lembrar todos, né? Mas os principais que, na verdade, agora são um sucesso na cidade. A gente tem educação física nesse formato, a gente tem logística, a gente tem recursos humanos, né? Tem uma gama de cursos. E hoje a gente tem também um formato novo, que é o Flex Mais, do Unigrande, que é um curso, como é que eu posso dizer? Ele é mais flexível, né? O aluno ele vai estudar até o 3º semestre no formato EAD e a partir do 3º semestre ele vai ter ali um encontro presencial por semana com o professor em sala de aula e práticas no laboratório, né? Esses cursos, eles são cursos de, como é que eu posso dizer? Cursos mais procurados, né? Eram mais ensejados pela população, que é o curso de biomedicina, farmácia, nutrição, terapia ocupacional e hoje a gente está incluindo mais 2 novos cursos, inclusive a gente ainda nem começou a divulgar nas redes sociais, mas a gente está incluindo 2 cursos que eram muito procurados aqui, que é o curso de cosmética e estética e o curso de gestão hospitalar nesse formato flex, que o aluno vai só 1 vez por semana para a faculdade, né? Então é uma novidade que a gente está trazendo aí, implementando na grade dos nossos cursos aqui na cidade. Pô, cara, que bacana, porque ele está atendendo muita demanda profissional do município, né? Exatamente. Porque acaba que a gente, agora a gente vai poder contratar profissional do município, não vai ter que precisar importar profissional de fora por falta de formação. Exatamente. Hoje a gente tem um número significativo de alunos na nossa faculdade e realmente a gente observa que a implementação da Uniplan, da Unigrande, nesses municípios menores, mas que ainda assim são muito populosos, né, gera com certeza um impacto diretamente para a área comercial, para a área de recursos humanos da cidade, onde hoje muitas empresas podem contratar os próprios moradores da cidade, né, não precisam contratar aí pessoas de fora, porque tem muita gente de fora que se forma e vem para a cidade, né, para garantir o emprego. Mas dentro da cidade a gente tem profissionais que estão se formando, que são tão competentes quanto, né, e que estão aí à disposição do mercado de trabalho. Então é importante para a cidade que a Uniplan, a Unigrande e outras universidades aqui funcionem, né, para que haja essa facilidade do aluno ter acesso ao ensino superior, porque antes era algo muito mais difícil. Antes o aluno precisava se ausentar da cidade, precisava viajar, a família tinha um custo de manter numa outra cidade, de repente em Belém, em Marabá, numa outra capital. E hoje não tem mais isso. O aluno que quer se formar em enfermagem, o aluno que quer ser fisioterapeuta, ele consegue fazer isso dentro da própria cidade com um custo-benefício que é o que nós oferecemos de melhor, né? Então foi muito produtivo para a gente essa construção e esse olhar das empresas dentro da própria cidade contratando os nossos alunos formados. Isso gera um impacto social também para a cidade, né? Não Exatamente. só econômico, mas o impacto social de ter uma elevação de nível de educação, de nível de escolaridade da cidade, né? Sem que a pessoa realmente tenha que sair da cidade para se formar. Isso é muito legal, isso é um trabalho fantástico. Exatamente. Muda, né, a realidade das pessoas. Na realidade, a gente pensa muito sobre como a faculdade, como a graduação, ela vai impactar na vida dessas pessoas que ganham ali... tem uma transformação variável na sua renda, né? Ganha ali um salário mínimo, poxa, faz uma faculdade de 4 anos. Você vai ter ali uma base de salário muito maior quando você estiver formado, quando você tiver uma profissão, né? Então, a gente fica muito feliz em contribuir dessa forma para o desenvolvimento da cidade, porque, querendo ou não, faz parte também desse processo de ensino, educação e transformação mesmo da população na cidade de Tailândia.
Com toda certeza, muito bom. Bem. E como é o processo para ingressar na Uniplan? Tem algum vestibular ou conta pra gente? Hoje a gente tem duas formas de ingresso, né? O aluno que terminou o ensino médio e fez o Enem, ele pode estar utilizando a nota do Enem dele como forma de ingresso, né? Dentro da nossa faculdade. A gente recebe a nota dele do ano que ele fez, ele pode entregar uma nota até 3 anos atrás, né? Uma nota de até 3 anos atrás, se ele tiver feito o Enem. E a gente consegue utilizar essa nota para essa aprovação no vestibular automaticamente, né? E a gente tem também o nosso vestibular interno, que hoje ele é no formato totalmente online. Você entra no site, você vai fazer o cadastro e aí você já faz no próprio site uma redação, né? Um processo de redação para você ser ali aprovado no nosso vestibular. É bem simples, bem rápido, às vezes em 15, 20 minutos você já garante uma aprovação. Né? Então a gente tem aí essa facilidade desse modelo online de vestibular. Você não precisa ir até a faculdade, você pode entrar no site ou você pode entrar em contato com a gente no nosso telefone e a gente consegue fazer esse atendimento e orientar, né, para esse processo de vestibular. Mas não é difícil, é bem simples e como a gente preza por essa questão de flexibilidade, esse formato online ajuda bastante. E assim, eu acho que o principal é tirar a parte burocrática, né? Que tudo evolui, então mudou muita coisa com o passar dos tempos. E hoje o que era, tu tinha que buscar, correr atrás da universidade. E hoje a universidade está indo até o aluno. Então isso é bacana porque tu abre um leque maior tanto para os alunos para estarem mais próximos e ser mais fácil buscar a educação. Antigamente era bem mais difícil buscar a educação e hoje, tanto com as inovações exatamente que você comentou aí, você conseguiu buscar de maneira online, hoje só não busca quem não quer. É verdade. A gente fala muito isso nas nossas campanhas, né? A gente tem uma equipe comercial, a gente faz algumas panfletagens, algumas atividades na rua. E hoje, na realidade, nesse momento que nós estamos vivendo do mundo, as pessoas elas falam sobre tempo. Né, sobre a falta de tempo, sobre a demora, às vezes a pessoa até acaba procrastinando esse início da faculdade, pensando que 4 anos é muito tempo e na realidade não é, porque como a gente sempre diz, 4 anos de graduação, 2 anos de graduação, 3 anos de graduação, vai passar de qualquer maneira. Se você não fizer, se você não estudar, se você não se matricular, os 4 anos vão passar de qualquer maneira, né? E aí daqui 4 anos você tem uma decisão, ou você vai comemorar que você está finalizando, né? Ou você vai se arrepender de não ter começado há 4 anos atrás, quando você vê seu vizinho, seu primo, seu amigo fazendo e realizando ali essa formação, né? Então é muito sobre tempo. A gente está trabalhando nesse formato agora de otimizar isso, né? Hoje em dia tudo é online, tudo se resolve através do WhatsApp, tudo é um direct no Instagram, né? Nas redes sociais, então facilita muito pra gente esse formato. E eu assim, acho que o principal, se a gente comparar a questão de tempo, hoje alguns smartphones te dão o tempo de uso do telefone, quanto tu usou de telefone. Hoje, quanto a pessoa usa para rolar no Instagram ali, seria um tempo que ele usaria para conhecimento, para aprendizado e para um curso superior, que tem peso tanto para uma contratação quanto para melhora de vida. Não adianta a pessoa sonhar em querer um aumento salarial, querer crescer, querer um melhoramento e não buscar conhecimento, porque eu acho que o básico é o conhecimento. É verdade, não dá o primeiro passo, né? A gente sempre fala mesmo, é o início de tudo, é onde você vai escolher, você tem que acordar e tomar a decisão daquilo que você vai fazer, né? Eu acho que, como eu falei, esse momento agora, ele demanda muito tempo, as pessoas estão com pressa, as pessoas querem ir para ontem, as pessoas querem logo, e a graduação, a faculdade, ela é algo primordial, eu acredito que todo mundo aí tem oportunidade, antes era muito mais difícil você conseguir fazer uma faculdade, hoje, na empresa que eu trabalho, no nosso modelo de curso e no modelo que nós ofertamos, a gente tornou aí o ensino superior algo super acessível para quem de repente ganha um salário mínimo, para quem ganha por diária, entendeu? Para quem ganha ali menos do que isso, para quem é autônomo. Então a gente tem a oportunidade de qualquer pessoa fazer um curso de graduação, né? Você não compromete às vezes nem 20% da tua renda para fazer, né? Basicamente é isso. A pessoa tem que acordar e escolher essa decisão, tomar essa decisão. Exatamente, muito bom. E Kevin, tu ainda enxerga que algumas pessoas ainda olham torto para o diploma de EAD ou de semipresencial? Então acho que ainda existe isso. E como é que vocês na Uniplan Unigrande lidam com isso? Porque às vezes pode ser que um aluno chegue lá e fale isso, mas é um diploma diferente, não é um diploma diferente, o mercado vai aceitar da mesma forma. Como é que vocês lidam com essa situação?
Pronto, a gente teve, eu acredito que a gente teve uma mudança muito consciente na cabeça das pessoas e hoje dos contratantes, né, das empresas que contratam com relação a isso. Hoje, basicamente, é difícil algum diploma conter a modalidade de ensino, né? A maioria dos diplomas hoje ele não menciona se o curso ele é AD, se o curso ele é semipresencial ou se o curso é presencial. Raros isso, né? E salvo também no histórico do aluno, tem a carga horária do curso, tem todas as regulamentações necessárias, né? Então, eu acredito que isso mudou bastante nesse pós-pandemia, porque hoje a gente tem muito mais profissionais formados nessa modalidade EAD, nessa modalidade semipresencial, porque facilita muito, né? É mais difícil hoje, além das instituições públicas, né, federal, estadual, faculdades privadas ofertarem nesse formato presencial cursos que hoje podem ser melhor aproveitados nessa questão de flexibilidade. Então, acredito que hoje não deva ter esse olhar, né? Porque, na realidade, as pessoas elas realmente podem achar isso. Mas a empresa, a contratante, ela quer contratar o profissional que vai passar por um processo seletivo, que vai passar por um período de escolha dessa empresa, né? E aí, no final das contas, aquele que se formou EAD vai participar do mesmo processo seletivo, da mesma entrevista daquele que se formou no formato presencial, né? E é salvo se ele não consegue a vaga na frente do outro. Então, é muito relativo isso. Eu acredito que vai de aluno para aluno, né? E que a modalidade de ensino hoje, ela varia, ela é comercial, justamente para atender várias demandas, né? E acredito que não existe deve existir, mas talvez não tanto quanto antes, né? Que quando o EAD surgiu era um olhar ainda bem difícil, um olhar um pouco preconceituoso. O cara se formou em EAD. Mas hoje em dia a gente está tentando flexibilizar melhor porque isso está mais comercial. Hoje todo mundo quer fazer um curso EAD. É mais fácil, é mais barato, é mais simples, está na palma da mão, né? Está no celular. Então a gente acredita que esse formato comercial facilita bastante para a gente e os alunos, né? Eles se desenvolvem dessa forma. O aluno ele pode ser bom no EAD, ele pode ser excelente no presencial e vice-versa. Né? Eu costumo dizer sempre que o que faz o profissional é o profissional, não é a instituição. Exatamente. O aluno a dedicação do aluno, o tanto que ele quer, o fato dele querer mais, de se dedicar, a dedicação dele é muito mais importante do que a forma como ele estudou, ou o local que ele estudou. Verdade. O cara pode ser formado na federal e não ser um bom profissional, e pode ser formado no EAD e ser um excelente profissional, depende dele. Exatamente, é o que eu sempre digo. No final das contas, numa entrevista de emprego, num processo seletivo, vai estar os dois profissionais, o da pública e o da privada. Entendeu? Vão concorrer pela mesma vaga. Então a empresa vai olhar para o profissional, ela não vai querer saber onde o cara estudou. Foi-se o tempo que antes, né? Vamos valorizar mais os profissionais das instituições públicas, mas hoje é muito mais acessível, né, para todo mundo que quiser, que escolher fazer o curso de graduação, competir na mesma paridade de alguém que se formou numa instituição pública também. Né? A gente tem essa acessibilidade, né, de a gente alcançar esse padrão de qualidade tanto quanto. Ótimo, maravilha. Muito mais, acho que do questão exatamente da pessoa. Porque o que eu vejo? Às vezes, vou dar um exemplo, numa entrevista, tu precisa de um profissional que ele seja dinâmico na forma de trabalhar. E a pessoa introspectiva, a vaga está mesmo ali para os dois. Só que não importa a instituição. A pessoa na entrevista, ele demonstrou que tem um palavreado melhor, estudou, fez uso, porque não adianta tu estar presencial, o teu corpo presencial e a tua mente não está presencial. Exatamente. E vice-versa. E eu vejo que o principal para mim, da parte do EAD, da modalidade, é a acessibilidade a todos. Tu consegue ofertar para todo mundo que antigamente nunca teria uma oportunidade de ir no caso aqui, a outra cidade para fazer um vestibular presencial e passar aí 4, 5 anos estudando. Exatamente. Até para complementar também, eu acho que é super válido a gente lembrar que realmente essa questão do profissional é quem faz o perfil dele, quem faz o currículo dele, né? E é importante lembrar também que a faculdade, eu acredito como pedagogo mesmo, eu acredito que a faculdade ela é 70% da base, né? Ela tá ali, ela vai te colocar ali em frente aos professores, aos profissionais que já são formados, eles vão te instruir, vão te orientar. Mas o aluno, ele também tem a responsabilidade de complementar esse currículo dele, né? Hoje você não consegue algo só com a faculdade. Também não vou ser hipócrita de dizer que a faculdade vai
vai ser 100% de um currículo. Não é, né? Hoje as especializações, elas fazem toda a diferença, né? Os cursos complementares, eles fazem toda a diferença. Você precisa se produzir, você precisa se qualificar em algo, né? Você tem ali a faculdade, mas você também tem os cursos complementares, você também tem as suas especializações, né? E é você quem vai montar esse currículo de destaque. As pessoas vão ter vários currículos na mesa. Como todo RH de empresa funciona, vai ter vários currículos. Um desses currículos vai chamar a atenção, né? Seja pela formatação, seja pela apresentação, seja pelas qualificações que você tem. Então, você precisa encontrar esse meio de destaque. Você precisa, todo profissional em qualquer área, acredito eu, que tem que encontrar o seu brilho, tem que encontrar onde ele vai se destacar, onde ele vai aparecer mais do que os outros, né? Porque a vida é uma eterna competição. A gente vai competir por uma vaga de trabalho, a gente vai competir por uma oportunidade e sempre vai vencer o melhor, o mais preparado, aquele que a empresa enxergar como mais produtivo, como mais qualificado para aquela função, né? Então, eu tenho um comentário até assim, às vezes tem uma pressão familiar também, às vezes a pessoa não tinha o perfil daquela profissão e entrou numa faculdade, vou dar um exemplo, passou numa federal naquela profissão e não tinha um perfil para trabalhar naquela área, mas aí, nossa, meu filho vai ser doutor, enfim, vai ser advogado, ser médico, e o cara foi levando aquilo ali, só que não tem o perfil, e passou, se formou, e outra pessoa que tenha o perfil, que correu atrás, não vai trabalhar, nunca vai trabalhar de maneira agradável para ele, porque aquilo ali foi uma imposição da família, dos amigos, enfim. E a gente vê exatamente uma pessoa que tem o perfil, que estuda, que corre atrás, que tem a sede do conhecimento, quando a pessoa gosta do que faz, é extremamente diferente. Verdade, né? A gente tenta orientar ao máximo, porque a gente tem muitos alunos que são recém-saídos do ensino médio, né? E no momento que esses alunos se formam, eles se veem ali diante de um cardápio de coisas para escolher, né? E aí a gente preza muito por isso, porque é para evitar uma frustração futura. Às vezes o aluno escolhe um curso na empolgação, às vezes ele escolhe um curso com a influência familiar. Não, porque minha família são todos enfermeiros, então eu vou fazer o curso de enfermagem também. E muitas vezes não é assim. A gente tem um atendimento hoje personalizado, você vai até lá no nosso polo, na nossa unidade, a gente vai ter uma conversa, a gente vai explicar, vai te mostrar os pontos positivos dos cursos, né, que você quer. Então a gente tem todo esse formato para que você escolha com sabedoria, porque no final das contas é o futuro, né? E assim, tem muitos casos também de alguns alunos procurarem cursos que a gente ainda não oferta. E eu sempre menciono a oportunidade que isso vai dar para ele no futuro, quando ele escolhe, de repente, fazer um curso comercial, por exemplo, curso de administração, que é um sucesso. A gente tem turmas grandiosas de administração. Ali naquela turma eu tenho profissionais que estão fazendo administração porque vão trabalhar na área, eu tenho profissionais que estão fazendo administração porque querem logo trabalhar, né? E eu tenho profissionais que estão fazendo administração, mas que queriam fazer outro curso, mas primeiro administração, porque é um curso mais amplo, mais geral, para depois ingressar no curso que é dos sonhos, né? Então, assim, a gente oferta muitas opções e a gente tenta o tempo todo evitar essas frustrações. Quem entra na Uniplan, quem entra na Unigrande, a gente tem interesse e objetivo que saia formado, né? Tem que sair com o diploma na mão, tem que sair com um curso concluído com êxito. Então, é importante para a gente que o aluno ele pense bastante, o candidato pense bastante na hora de escolher esse curso de graduação que ele vai fazer, porque isso vai orientar ele aí para o segmento da vida dele. E compartilha com a gente uma história aí de um aluno da Uniplan hoje que já está no mercado, que marcou você. Pronto, eu tenho muitos alunos do curso de pedagogia, que na realidade foi assim, um dos nossos grandes carros-chefes quando a gente abriu em 2019. Esse curso, ele é o meu curso também de formação, então eu gosto muito de falar sobre ele. É um curso muito amplo comercialmente. Eu, quando me formei, escolhi pedagogia logo de primeira, saí do ensino médio, não, vou fazer pedagogia porque eu quero trabalhar com gestão. Então foi bem objetivo. E aí a gente recebeu aí, 2019, quase 300 alunos que se matricularam com a gente para fazer curso de pedagogia. A gente tinha muitas turmas, né?
Claro que durante o curso ocorrem as desistências, a galera às vezes fica pelo meio do caminho, mas nós temos aí grandes formações, né? Então, para mim, hoje o destaque da Uniplan, um dos destaques, além do curso de enfermagem, é o curso de pedagogia, onde a gente tem muitos alunos que hoje trabalham aqui no município em diversas escolas. A gente até brinca com os professores, né? Hoje não está trabalhando só a pessoa realmente que não quer, que não foi procurar, porque é um curso super comercial, né? Tem vários exemplos que eu posso passar, só não me recordo o nome dos alunos, porque são muitos alunos, né? Mas eles hoje estão todos no mercado de trabalho. Com certeza tem professores aí, nossos alunos nossos, que hoje são professores nas instituições privadas, nas escolas de ensino infantil, na rede pública. Tem uma aluna nossa que ela é coordenadora de um colégio de ensino fundamental, anos iniciais também. Ela é maravilhosa, sensacional. Então, eu só não me recordo o nome dela. Vou até pedir desculpa, que ela vai vir com certeza. E aí, mas assim, ela sabe que é ela e a gente fica muito feliz, né? Muito grato com relação a isso. A gente tem outras histórias de sucesso, mas esse curso de pedagogia, ele é um carro-chefe, porque eu sempre acho que é um curso muito comercial, ele é um curso muito, como é que eu posso dizer, muito amplo, né? Realmente, só fica sem trabalhar hoje quem não correr atrás e não quiser essa oportunidade. E deve ser muito gratificante tu, aí, assim, ver uma pessoa que graduou com vocês e perceber o quanto aquilo ali transformou. Para mim, a palavra certa é transformou a vida dela. E vocês, no caso, a universidade, ela é o responsável por isso. É verdade. Quando a gente entrou aqui, a gente teve, inclusive quando eu assumi em 2021 a unidade, a gente ainda tinha alguns olhares, né? As pessoas elas tinham dúvidas se a faculdade era reconhecida, se a faculdade era autorizada pelo MEC. Então, tem muita gente que hoje esperou para ver, pagou para ver. Não, eu vou esperar formarem as primeiras turmas para poder eu ir lá e me matricular para estudar também. Quero ver no que vai dar, né, a faculdade. Então, assim, a gente fica muito feliz hoje quando a cidade mesmo olha para a nossa instituição de uma outra forma, porque nós sempre tivemos a autorização, né, do MEC para ofertar cursos e hoje a gente tem o reconhecimento de quase todos os nossos cursos, porque funciona mais ou menos assim. O MEC ele passa a autorização para a gente comercializar o curso. Olha, a faculdade está apta, pode ofertar o curso de graduação na cidade. E aí, quando forma a primeira turma, a gente passa a ter o reconhecimento, né, desse curso de graduação. Então, hoje a gente tem esse processo em todos os nossos cursos. Isso, basicamente, é algo institucional, né, uma informação privada, institucional. Então, mais ou menos funciona dessa forma. Todos os nossos cursos hoje, eles são autorizados, né, e eles passam a ser reconhecidos quando formam as primeiras turmas. Hoje a gente tem o curso de Educação Física, o curso de Pedagogia, o curso de Enfermagem e o curso de Administração, devidamente reconhecidos pelo MEC aqui na cidade, né, e a gente está no caminho agora do curso de Fisioterapia, que no final do ano vai formar a nossa primeira turma, e aí no ano que vem esse curso ele passa a ser reconhecido a partir do momento que o aluno forma e já tem a carteirinha do conselho dele. Maravilha. E a gente entrevistou alguns meses atrás, o Silas ali da Escola Maranata, e ele estava contando que ele tem ex-alunos que às vezes ele enxerga no mercado, enxerga na rua, ou trabalhando e tal, e tudo mais, e ele fala, tio Silas e tal, eu tô aqui. Já teve essa experiência de chegar e ser atendido em algum local por um ex-aluno e eu quero te reconhecer e dizer, Kevin, eu me formei contigo, agora tô trabalhando aqui. Como é que é essa experiência pra ti? Já, cara, é sensacional. Não só eu, mas os nossos professores, eles ficam maravilhados, né? Quando eles vêm nas escolas trabalhando. Tem um aluno nosso de pedagogia, se chama Arley. É um rapaz super inteligente, sensacional. Ele se formou com a gente e aí a gente tinha um professor que dava aula para ele. E hoje os dois são colegas de trabalho na mesma escola, né? Então, assim, a gente vê o resultado, o retorno desse investimento, né, no ensino superior. É muito comum, a gente sai por aí, a gente vê a galera trabalhando nas clínicas, a galera abrindo seu próprio negócio, a galera de administração trabalhando aí como auxiliar administrativo, dentro das lojas, dentro dos setores de recursos humanos, né? Então, a gente vê que realmente vale a pena, muda realmente a vida e o cenário da pessoa, né? E os professores, eu fico muito feliz, os professores ficam mais felizes ainda quando eles veem ali essa mudança na vida dessas pessoas, né? E como a cidade não vou dizer que a cidade é pequena, que a cidade é grande, né? Mas eu acho curioso, todo mundo de repente se conhece, ou todo mundo tem um laço, às vezes o cara estudou contigo na mesma sala de aula, na mesma escola, e aí quando cresce, né, vai cada um para um caminho diferente, mas depois se encontram
com esses mesmos propósitos realizados. De repente o cara queria fazer uma faculdade, daí tu encontra ele daqui 4 anos, o cara tá formado. Eu acho sensacional isso, porque é algo muito, muito de laços mesmo, né? Eu vejo professores meus lá da faculdade que eles falam, nossa, eu vi fulano bebezinho, hoje ele tá aqui dentro da sala de aula fazendo enfermagem, o cara tá falando, tá apresentando trabalho, tá aplicando. Então eu acho muito bacana essa conexão que tem, né, na cidade, das pessoas, das famílias, dos laços, das amizades. Acho sensacional isso. Isso é uma experiência muito bacana. E aí, tu até citou a questão de Italândia ser uma cidade de interior, né, com uma demanda menor do que uma grande cidade, de uma capital. E aí isso obviamente implica em desafios, né? E eu queria que falasse um pouquinho desses desafios para a gente, de manter uma instituição de ensino superior em uma cidade de interior do Pará. Quais são os principais desafios, o que mais faz com que vocês precisem se adequar ou se adaptar a situações diferentes e desafiadoras dentro da Uniplano? Aqui a gente tem uma situação até um tanto quanto polêmica com relação a estágios, né, dos cursos. Os cursos de saúde, eles necessitam do estágio, os alunos eles precisam fazer esse estágio em campo. E eu acho que o maior desafio hoje da cidade é a abertura de oportunidades para que os nossos alunos possam ingressar dentro das empresas, dentro das clínicas, dentro do hospital, para realizar esse processo de estágio que é tão importante para a formação deles, né? Esse, no momento, é o nosso maior desafio. A gente tem parcerias, a gente tem vínculos, né, institucionais com o hospital da cidade, por exemplo. Então, a gente tem aí esse desafio de colocar esses alunos, porque a gente não tem só a nossa instituição, tem outras instituições também que precisam desse mesmo campo de estágio. Então, acaba virando ali um por vez, né? Vai primeiro uma, depois vai a outra, depois vai a outra. E isso acaba demorando um pouco nesse processo de formação, mas não é algo que, como é que eu posso dizer, não é algo completamente negativo, né? Os alunos, eles fazem esse processo de estágio, demora um pouco, mas eles fazem, eles participam do processo de estágio, então é importante mencionar isso. E assim, a gente tenta adaptar todo o nosso modelo institucional da disciplina de estágio para atender a demanda da cidade, porque assim, não é como uma cidade de capital que eu tenho ali 5 hospitais, que eu tenho 10 hospitais em parceria, que eu tenho, não sei, 15 clínicas para o aluno fazer estágio. Aqui eu tenho um hospital, né, que atende a cidade inteira. A gente tem ali as unidades básicas de saúde, que comportam também, fazem atendimento à população. Então, o desafio maior para a gente é esse processo de incluir esses alunos dentro desses setores, porque eles não são nossos, né? Eles são cedidos. Então, a gente precisa ter essa parceria, esse olhar especial da própria cidade, da própria administração pública, privada, em olhar os estagiários e essas pessoas que estão se formando como parceiros, como pessoas que estão ali para somar, estão ali para contribuir. Né? Então, acho que hoje o maior desafio que a gente tem nesse processo de formação é esse processo de estágio, mas a gente também encontra muitos outros desafios aqui que faz parte, né, do processo de trabalho. Não é muito diferente do que eu já presenciei na cidade onde eu morava, onde eu me formei, onde eu trabalhei. Então, a gente acaba colocando ali próximo, comparando, né, esses momentos. Mas, assim, nada que atrapalhe o nosso ritmo, nada que atrapalhe ou atrase a vida dos alunos, não. A gente tenta o tempo todo otimizar isso e adaptar para a melhor maneira possível, porque a gente tem uma realidade diferente na cidade. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar mais atencioso, né, mais programado, para que isso não cause nenhum prejuízo a ninguém. Maravilha. E como o mercado local tem respondido a esse profissional formado aqui mesmo em Tailândia? Olha, como eu falei, a exemplo do curso de pedagogia, a gente tem aí um sucesso de contratações, né? Os nossos alunos, eles são contratados. O curso de administração também é um curso muito rentável, muito comercial. E eu observo que a galera tá gostando, tá contratando, né? E na maioria das vezes também são pessoas que já trabalham na empresa, já trabalham no local, mas que estavam esperando, de repente, aquele curso de graduação para ser promovido, para se ganhar ali um cargo melhor, né? Então, a gente vê muito isso. Hoje, você vai na Uniplan, você entra numa sala de aula, você vai ver a galera toda uniformizada, porque a galera está trabalhando já, mas está fazendo o curso de graduação para se especializar, porque quer um cargo melhor, quer ser promovido. Então, a gente observa bastante esse ponto. Eu tenho ali grupo de alunos que vem direto do trabalho, sai do trabalho, vai direto para lá.
grupo de alunos que são muito jovens, que ainda não entraram no mercado de trabalho, mas esse olhar principalmente para essas pessoas que querem, né, que estão buscando, e na maioria das vezes são pessoas que já trabalham na área, mas que ainda não têm a formação adequada para garantir um cargo melhor, para garantir um salário melhor. Eu até aproveitar para te perguntar, hoje o teu maior público é o jovem que sai direto do ensino médio ou é aquela galera que já decidiu fazer graduação depois? Hoje, depois de já estar no mercado, então de querer mudar de profissão, hoje a tua composição de público, como é que ela é? Olha, hoje eu tenho na faculdade, em números, eu tenho mais de 1.600 alunos, né, aqui na cidade. Mas eu tenho uma grande parte desse público é a galera que vem mesmo das escolas, que terminam o ensino médio e já entram direto na nossa instituição, na nossa faculdade, né? Uhum. Até porque é possível que eles façam vestibular no terceiro ano do ensino médio. Sim. Né? Ali pelo mês de outubro, novembro, dezembro, ele já pode se matricular para começar a estudar no ano seguinte. Uhum. Então hoje o nosso maior grupo de alunos, né, são pessoas que estão recém-saídas do ensino médio. Uhum. Que são jovens ainda. Sim. Mas a gente tem também ali um grupo muito específico de pessoas mais, como é que eu posso dizer, com mais idade, pessoas que decidiram voltar a estudar, pessoas que já estavam há 10 anos sem estudar, ou mulheres que de repente casaram, interromperam esse processo, mas que voltaram agora. Então, a gente tem essa relação, assim, né? Dentro de uma sala tem desde do mais jovem, desde de um senhor com mais idade, e estão todos na mesma sala aprendendo juntos. Cara, eu admiro muito quem volta a estudar depois de um tempo, porque quando eu me formei, eu passei 1 ano para começar a minha pós. Nossa, parecia que eu não estudava há séculos, parecia que eu não sabia nem como é que pegava num caderno de novo. Aprendi no primeiro módulo, quando o professor olhou, vai ter prova, trabalho em grupo. Eu falei, nossa, isso existe, eu esqueci que isso existia. E a pessoa, imagina a pessoa passar 10 anos fora de uma sala de aula e voltar. Eu admiro porque é muita força de vontade, é muito querer. Querer melhorar e querer crescer. Eu admiro pra caramba. A gente faz um processo de acolhimento, né, dessa pessoa dentro do atendimento, porque imagina, é desafiador para alguém. Uma coisa é o menino que acabou de sair do ensino médio, que está ali empolgado, que está com todo o gás para continuar estudando. Outra coisa é alguém já de 40 anos, que decidiu que daqui 4 anos vai estar formado, então entra para fazer um curso de enfermagem, para fazer um curso de administração. E a faculdade não tem limite, né? Eu acredito que a qualquer momento que você quiser, que você escolher, você pode. Então, a gente tenta fazer esse processo de acolhimento para que seja algo humanizado. Os nossos professores já são capacitados para receber esses alunos, né? A gente sempre fala no início do semestre, olha, a gente vai ter desde o menino mais novo até a pessoa ali eu tenho alunos de 60 anos que estudam com a gente, né? Que decidiram fazer agora um curso de graduação. Tá tarde? Não, de jeito nenhum. O cara escolheu, acordou de manhã e falou, não, hoje eu vou fazer um curso de graduação porque para mim vai ser muito válido, eu vou aproveitar, então vale a pena. Não tem idade para estudar, né? Nunca teve. Então é você realmente escolher isso. E tirei uma dúvida, uma curiosidade. O que eu imagino? Como a comentou, uma jovem que acabou de terminar o ensino médio e quer ingressar no nível superior, imagino que ele está com todo aquele gás, mas também na maioria das vezes ele está disperso, né? Está tudo acontecendo na vida dele, ele está, enfim, são uma turbulência na cabeça daquele ingressante. E uma pessoa de mais idade, de 40, 50, 60 anos, ele já não tem mais aquelas turbulações mais novas, porém ele está mais focado. Imagina, poxa, acordei com vontade de fazer uma graduação em pedagogia. E ele é bem mais, imagino eu, que seja bem mais focado, porque, poxa, eu não tenho mais tanto tempo a perder, porque eu já tenho uma certa idade, quero correr atrás, enfim, por algum motivo. Tem essa diferença ou não? Lá dentro Olha, tem. Eu até brinco com os professores, né? Os alunos que vêm do ensino médio, eles têm um comportamento diferente dos outros alunos. Então a gente identifica de primeira a galera que acabou de sair do colégio, que acabou de sair do ensino médio e que está fazendo faculdade com a gente. E a gente tenta o tempo todo incluir essas pessoas, porque assim, estão na mesma turma. São da mesma sala. Não existe uma diferença de idade. Eu vou colocar os mais velhos aqui, vou colocar os mais novos aqui. Não, a gente não faz isso. Então, a gente tenta o tempo todo incluir, né? Conversando com eles. A gente tenta promover oficinas de oratória, oficinas de estudos, para que esse aluno ele também fique tão focado quanto a galera, né?
E eu observo muito isso nas escolas, quando a gente faz as campanhas, as ações de matrícula, né? Tem, por exemplo, 5 amigos da mesma sala. Daí os 5 amigos querem fazer um curso de administração, por exemplo. E aí quando chega lá na Uniplão, os 5 amigos ficam na mesma sala. Aí o cara estudou 3 anos com as mesmas pessoas, né? E aí terminou o ensino médio, ele vai para a faculdade para estudar mais 4 anos também com aquelas mesmas pessoas. Então a gente tenta sempre incluir e como eu falo sempre para os professores, olha, a melhor estratégia que a gente tem é não enxergar nenhum perfil. Para mim é todo mundo igual. Todo mundo está no mesmo objetivo, então os professores, quando propõem as atividades práticas, quando propõem atividades em grupo, quando propõem atividades extracurriculares, a gente não olha nenhum perfil de nenhum aluno, não. Vai todo mundo fazer igual, vai todo mundo fazer no mesmo processo, é trabalho em grupo, vamos fazer um sorteio, é trabalho em equipe, é para construir alguma coisa, é para fazer alguma coisa, a gente tenta incluir, porque a faculdade é isso, né? É um exemplo do mercado de trabalho. Se você não conseguir lidar com uma pessoa que está ali do seu lado, estudando com você, você não vai conseguir lidar com mais ninguém. Né? Então a gente tem muito isso aqui e assim é muito produtivo para a gente quando existe essa troca mesmo, né? Das pessoas, dos alunos, uns com os outros. A gente promove muitas atividades para incluir essas pessoas, porque é importante para a gente que o aluno se sinta à vontade para estudar, né? Então a gente faz isso pensando nesse objetivo. Ainda falando do aluno que sai direto do ensino médio. Cara, é muito complicado para uma pessoa de 16, 17 anos que acabou de sair do ensino médio ter que escolher algo que ela vai fazer para o resto da vida. Eu te digo isso até por experiência própria. No dia eu fiz 5 vestibulares, cada um para uma faculdade diferente, cada um para um curso diferente. No dia da matrícula eu troquei de curso. E não me formei nesse curso, formei em outro. Então, assim, eu imagino que essa seja uma realidade muito presente em outras pessoas também. Até para eu não me sentir tão esquisito assim. mas assim, e como é que tu lida com alguém que chega lá, cara, eu quero matricular na faculdade, mas eu não sei o que eu quero fazer? Imagina que chegou um cara assim, como é que vocês... Qual é a orientação que vocês passam? Como é essa recepção? Como é essa receptividade de vocês em relação a isso? Olha, a gente tem um processo de atendimento, como eu falei, um pouco mais humanizado, né? Normalmente, a gente tem 2 tipos de aluno. Tem um aluno que chega lá no nosso atendimento e diz assim, olha, eu quero fazer o curso de enfermagem. E aí a gente vai orientar ele e ele vai fazer o curso de enfermagem. Ele não questionou, ele já chegou lá decidido. E a gente tem aquele aluno que chega lá e diz assim, olha, eu queria saber quais cursos vocês ofertam, né? Quais opções que eu tenho para escolher. Então, esse aluno, ele é tratado de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais exclusiva. A gente tem um cuidado para apresentar para ele a grade do curso, porque a gente tem que fazer isso, apresentar a grade, apresentar a base das disciplinas que ele vai ter. Às vezes ele vai até com um pensamento de alguém que comentou com ele não se aprofundou, por exemplo, olha, vai fazer administração. Mas a administração tem muito cálculo, tem muita matemática, de repente eu não era tão bom assim no ensino médio, e aí eu vou fazer administração, mas eu não sou tão bom nisso. E aí a gente apresenta toda a matriz curricular do curso para que ele interaja, para que ele pesquise, né? Como eu falei, a gente tem esses 2 perfis, tem um cara que vai decidir e tem um cara que vai para escolher o curso, né? E aí quando ele chega lá, a gente tenta fazer esse processo de conversa para entender exatamente qual é a área que esse aluno quer, qual é a área que esse aluno gosta, qual é a área que esse aluno vai se identificar, para que ele não venha se frustrar, para que ele não venha cancelar o curso, para que ele não venha trancar, para falar assim, não era isso que eu queria, não era isso que eu me interessei, né? Então eu gosto de atender também presencialmente, mas eu mostro todos os pós e contras de cada área. Olha, aqui você vai ter uma pretensão salarial assim, aqui o mercado ele é bem mais rico, fazendo uma rápida pesquisa na internet a gente consegue ver aonde é que contrata mais, né? Qual é a área que contrata mais, qual é a especialização mais necessária. Então é importante para a gente a apresentação desse mundo de graduação, porque são muitas opções realmente. Então quando o aluno vai lá, normalmente um aluno mais jovem, 17, 16 anos, que está saindo do ensino médio, ou ele vai influenciado, porque a mãe dele ou a família dele disse assim, olha, você vai fazer enfermagem, você vai fazer fisioterapia. E tá decidido e pronto. Mas chega lá e ele pergunta, cara, e o que faz em pedagogia? Trabalha com o quê? Né? E o que faz em administração? Trabalha com o quê? Como é? Né? Tem muito isso, tem muito aquilo, tem muito cálculo, tem muito livro, tem muito texto. A gente faz uma breve apresentação para que esse aluno consiga entender qual é a área que ele vai se encaixar. É humanas, é exatas, de repente às vezes ele quer um curso que eu só tenho no EAD para ele fazer, né? Então a gente tenta apresentar dessa forma. Dentro da tua vivência,
tu pega o dilema da vocação e financeiro, a pessoa que, sonhei o sonho, eu acho que eu seria um excelente pedagogo, porém eu queria ganhar eu queria fazer medicina porque ganha mais. E aí tu tem esse dilema lá dentro, que do aluno que não sabe o que quer porque gosta de uma determinada, tem afinidade para uma determinada profissão, porém tem uma pretensão salarial, acha que aquilo ali vai dar muito mais retorno financeiro. Tem isso no dia a dia? Tem isso. Eu tenho uma visão bem pessoal com relação a isso, porque eu vou tirar do meu exemplo, por exemplo, né? Eu queria fazer muito pedagogia, eu me formei em pedagogia, porque quando eu saí do ensino médio eu já tinha decidido e pronto. Mas eu recebo muitos alunos que vão até a nossa instituição, que querem um curso, por exemplo, que eu não oferto. Olha, eu quero fazer medicina veterinária, quero fazer agronomia, quero fazer medicina, quero fazer odonto, direito, cursos que ainda não ofertamos aqui, né, no nosso polo. Então a gente tenta, como é que eu posso dizer, centralizar esse aluno. Porque, assim, sendo bem sincero, às vezes é melhor que o aluno comece algo para que ele não fique, como é que eu posso dizer, para que ele não fique parado, para que ele não perca tempo, né? E acredito que hoje a realidade da maioria das nossas pessoas e do nosso público-alvo é trabalhar, é ganhar dinheiro, é se manter, né? Então a gente tenta conversar para que a gente entenda, né, qual é a urgência desse aluno, qual que é a necessidade desse aluno. Porque se você for colocar na ponta, um curso de medicina, por exemplo, hoje é um dos cursos mais caros do país em questão de graduação, né? Não é um curso tão acessível para todo mundo, não é um curso tão próximo da realidade de todo mundo, de uma comunidade, não é. Né? É um curso mais elitizado, é um curso mais premium, é um curso ali topo da lista, né? E às vezes o cara chega ali, eu quero fazer medicina. Olha, não tem medicina aqui, eu não oferto ainda, né? Mas aí, você quer medicina? Entra na área da saúde, cara, porque medicina tá próximo de você, não é um sonho impossível para ninguém. Mas assim, entra na área da saúde para te se conectar com isso, entendeu? Eu acho que é muito completo o cara que é médico e enfermeiro, sim, né? A exemplo disso, eu tenho um ex-professor que trabalhou com a gente, que ele queria focar em passar no vestibular para medicina, ele trabalhou com a gente na Uniplom por 2 anos, cara super inteligente, estudou dando aula, ele estudava para dar aula, né? E futuramente ele passou no vestibular para medicina na Universidade Federal. Então, assim, é um exemplo que eu passo para todo mundo. Cara, tu ainda não consegue fazer medicina agora, mas tu consegue entrar na área da saúde. Faz enfermagem, vai trabalhar no hospital, tira teu tempo para estudar. Porque, realmente, quem quer alcançar esses cursos mais elitizados, passam por todo um processo antes, né? Se você passar daqui 5 anos, você vai ficar 5 anos sem fazer nada? Tá entendendo? Então é mais ou menos essa observação que eu tenho, né? Como eu dou meu próprio exemplo. Quando eu me formei, eu queria logo trabalhar. Entrei na faculdade, já virei logo estagiário, queria logo trabalhar, queria logo ganhar dinheiro, queria logo me manter. E então eu tento familiarizar essa minha vivência pessoal com a relação das outras pessoas, né? Como eu digo, o nosso público-alvo ele é bem objetivo e a gente tenta flexibilizar em questão de valores, em questão de tempo, para que esse aluno consiga se formar, né? Então eu não acho que é inválido a gente dizer que, meu sonho é fazer medicina. É teu sonho, você vai realizar, você consegue. Se você quiser, você consegue. Mas aí você não pode ficar parado até você realizar, entendeu? Você não pode parar de estudar, você não pode ficar estagnado até você realizar o seu sonho. A vida está acontecendo, o tempo está passando, entendeu? E como eu digo, o nosso público-alvo, ele quer isso, ele quer trabalhar, ele quer entrar no mercado de trabalho, ele quer melhorar o salário dele. Então, isso é muito válido para a gente. E eu vejo também uma questão também de adaptação, né? Comentou a questão da medicina, entra na área de saúde, a área de humanas, e no final das contas, lá na frente, ele vai se deparar com aquilo que ele quer. Como você comentou, o cara sonha em fazer pedagogia, mas no decorrer do curso, ele entrou no curso e no decorrer do curso não sentiu que aquilo é para ele. E isso eu vejo hoje, como a Mari comentou, isso é muito comum. No decorrer, a pessoa estudou 5 anos, eu conheço, profissional eu conheço, gente que se formou em medicina, fez 5, 6 anos de medicina, até a residência, e não atuou, porque não gosta. Se tivesse percebido essa aptidão antes, não teria feito. Não é que jogou 6 anos da vida dele fora. Porém, esse entendimento ele é muito pessoal. Por isso que eu falo,
que uma graduação transforma a vida da pessoa, mas ela tem que ter um entendimento pessoal dela, ela tem que olhar para dentro e, como a Mari comentou, será que é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? Eu não gosto de pessoas, aspas, fazendo um aspas aqui bem grande, eu não gosto de pessoas. E trabalhar com pessoas, será que é isso que eu quero para o resto da minha vida? É verdade, é um desafio, né? Mas assim, a gente tenta o tempo todo, pelo menos eu tento ser muito realista com as coisas, né? Esse processo de escolha do curso é um ponto primordial, é aquilo que você vai trabalhar no futuro, né? Então você precisa escolher. Não é que você está desistindo do teu sonho de fazer medicina, direito, mas é que você está entrando no mercado de trabalho porque você tem uma urgência, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa de um salário, né? Então a gente tenta incluir a pessoa dentro desse mercado de trabalho de uma forma com que ela não espere tanto tempo, não fique parada, né? Esse é o nosso trabalho, é o que a gente faz sempre. Com certeza. Kevin, a gente vai se encaminhando para o final do nosso papo, sensacional, achei muito bacana, muito informativo, acredito que quem está assistindo a gente está tendo uma visão muito diferente, muito abrangente sobre graduação e sobre a Uniplano Grande também. E agora eu quero abrir o espaço para tu falar diretamente com as pessoas, falar diretamente com o nosso público, quem está te assistindo. Conta para eles como é que eles acham a Uniplano Grande, como é que eles te acham também. Pode dar o teu recado, o espaço é teu, a câmera é tua e o público também. Perfeito. Obrigado, pessoal da TMD, que me recebeu aqui. Bom, falando diretamente com o público, a gente está hoje presente aqui na cidade já há quase 5 anos, né? Formando aí grandes profissionais na área da saúde, na administração, na pedagogia. E a gente fica localizado ali na Travessa Irituia, número 82, Bairro Novo, ali na entrada de quem vai para o aeroporto. A gente hoje funciona das 9 da manhã até as 9 da noite, de segunda a sexta-feira. Você pode encontrar a gente pelo WhatsApp, 91 991 1292 e pelas redes sociais, né? A gente sempre aparece aí nos aplicativos através do tráfego pago ou nas redes sociais no Instagram, Facebook, Uniplan Tailândia Oficial ou Unigrande_Tailândia, né? E um diferencial que eu até queria comentar com relação à nossa faculdade para as outras é a nossa relação custo-benefício, né? Hoje nós temos a mensalidade com a melhor relação custo-benefício do mercado. Em outras palavras, a faculdade mais barata do país inteiro, né? E com um diferencial melhor ainda, que o nosso valor ele é fixo do início ao final do curso, não tem alteração nem reajuste nenhum durante todo o período do seu curso. Você vai pagar a sua primeira mensalidade, daqui 4 anos você vai continuar pagando o mesmo valor, a tua última mensalidade vai ser o mesmo valor da primeira. Então assim, é um diferencial que nós colocamos para justamente tornar hoje o ensino superior algo mais próximo, algo mais acessível e algo que seja e que faça parte da realidade de qualquer pessoa que escolha hoje fazer um curso de graduação, né? Pode seguir a gente no Instagram, pode ir lá no nosso polo que você vai ser muito bem recebido, né? Então a gente está trabalhando com relação a desenvolver novos profissionais na cidade e tornando o ensino superior algo mais próximo da realidade de todo mundo, né? Fico muito feliz com o convite, agradeço vocês que me trataram aqui com muita gentileza, adorei o bate-papo e estou aí para atender todo mundo que procurar a gente, que quiser escolher fazer esse curso de graduação aí com a gente. A gente que agradece a sua disponibilidade, agradece a todas as informações, um papo muito bacana mesmo. E a gente agradece também a você que acompanhou a gente, acompanhou aqui mais um sábado, mais um episódio aqui do Papo Pro. Agradeço a minha equipe, né, ao Cal, agradeço também ao Maurício, ao Kevin, agradeço aos nossos patrocinadores do episódio de hoje. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, a sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Poxa Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa, para sua. Yuri Bike Shop, sua bike do seu jeito. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. Uniplan Tailândia, aqui você pode. Unigrande, vem ser grande. Pablo Eduardo, representação comercial. E Cacau Show Tailândia, Avenida Natal, número 82B. Agradeço mais uma vez a você. Sábado que vem tem mais Papo Pro. Eu sou a Mari Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.